Uhum. Oi, gente, boa noite. Somos estudantes de nutrição da UFJF e vamos falar um pouquinho dos alimentos orgânicos. Eu vou falar um pouquinho sobre o que são os alimentos orgânicos. Então, os alimentos orgânicos, eles são alimentos cultivados de maneira sustentável, ou seja, durante a sua produção não são utilizados agrotóxicos, adubos químicos ou aditivos sintéticos. E, principalmente, não são utilizadas técnicas de engenharia alimentar, que são aquelas que desenvolvem alimentos geneticamente modificados, que são aqueles que a gente conhece como alimentos transgênicos. E, além disso, em relação aos alimentos de origem animal, dizemos que são orgânicos aqueles que não possuem hormônio de crescimento, anabolizantes e outras drogas. E como exemplos de alimentos orgânicos, a gente tem as verduras, frutas, sucos, óleos, ovos, carnes, vinhos e alguns outros alimentos. E os alimentos orgânicos, eles são importantes para várias áreas e vários contextos diferentes, seja em uma alimentação balanceada, porque vai contribuir para a redução de taxas de doenças, seja doenças cardíacas, respiratórias, problemas neurológicos e distúrbios hormonais, porque vai meio que fazer com que toda a alimentação tenha uma disponibilidade correta de nutrientes e tudo mais. E pelo fato de não ter nenhum composto químico, como agrotóxico, antibiótico, fertilizante, eles vão ser mais seguros à saúde, porque esses compostos químicos não vão estar presentes, fazendo com que o alimento seja completamente orgânico e natural, né? E eles também são mais saborosos pelo mesmo motivo e vão desintoxicar o corpo, porque vai contribuir para aliviar o organismo de todas as toxinas que vão estar já acumuladas no corpo. E agora a gente tem uma questão, né? Os alimentos orgânicos são acessíveis à população? Então, os alimentos orgânicos, eles são mais caros, pois como não tem o uso de agrotóxicos ali, eles são produzidos em menores quantidades quando são comparados aos alimentos convencionais. E esses alimentos orgânicos também são restritos a uma parcela da população por conta desse desequilíbrio entre as demandas comerciais e o volume de produção, que leva também a um elevado custo no mercado, né, onde os alimentos orgânicos eles podem ser de 30% a 300% mais caro que os alimentos produzidos da forma convencional. E esse elevado preço está associado ali à falta de subsídios, à falta de incentivo e à falta de pesquisa. Então, esses produtores que utilizam, né, dos alimentos orgânicos, cultivam esses alimentos, precisam buscar alguns mecanismos para qualificar o seu método de produção. E também, além disso tudo, tem as despesas com a certificação dos alimentos orgânicos. E uma questão é que, normalmente, as feiras elas apresentam os alimentos orgânicos com preços mais acessíveis que aos alimentos orgânicos de mercado. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns mitos e verdades sobre os alimentos orgânicos. Os alimentos orgânicos, eles são mais saborosos? Isso é uma verdade, porque eles se desenvolvem sem a ajuda de químicos e eles têm uma produção própria em solos ambientalmente equilibrados, auxiliando na palatabilidade do alimento e até mesmo na sua aparência. Os orgânicos eles também possuem uma maior síntese de compostos que dão aromas às frutas e legumes, como alguns compostos voláteis que estão diretamente ligados ao seu sabor. Os alimentos orgânicos não precisam ser lavados? Isso é um mito, porque mesmo sem a presença de agrotóxicos, é necessário que eles sejam lavados porque eles podem estar contaminados por algum fungo ou uma bactéria. Inclusive, em 2011, na Alemanha, teve um surto de Escherichia coli pela falta da higienização correta desses alimentos orgânicos. Os alimentos orgânicos, eles podem evitar problemas de saúde? Isso é uma verdade, porque os agrotóxicos eles são prejudiciais ao nosso organismo e os resíduos que permanecem nos alimentos eles podem provocar reações alérgicas, respiratórias e até distúrbios hormonais. Então, além de ter sido comprovado por um estudo também que o consumo de comidas orgânicas eles podem reduzir a exposição a resíduos de pesticidas e bactérias que são resistentes a antibióticos.
O consumo de alimentos orgânicos causa emagrecimento? Isso é um mito. Muitas das pessoas, às vezes, associam o consumo de alimentos saudáveis ao emagrecimento. E a gente tem que estar ciente de que tanto o emagrecimento quanto o ganho de peso, eles não estão ligados ao consumo de um alimento só. É realmente do conjunto da sua alimentação, dos seus hábitos alimentares. Então, eles são saudáveis, mas isso não quer dizer que o seu consumo vai induzir, com certeza, o emagrecimento do indivíduo, porque a gente tem que ter toda essa rotina em torno e não consumir só de forma isolada, achando que já vai ter algum efeito. Eu vou continuar falando sobre os mitos e verdades. Frutas e legumes fora de época podem ser orgânicos? Isso é um mito. As plantas têm um ciclo, elas possuem épocas certas de plantio e colheita no período natural. Os produtores orgânicos respeitam a sazonalidade, por isso, se uma fruta, legume ou verdura de uma determinada época é encontrada fora do período, significa que foi utilizado produtos químicos. Animais são tratados sem antibióticos e hormônios, e o bem-estar animal é importante. Isso é uma verdade. Os alimentos como o leite, a carne, o ovo, também podem ser produzidos seguindo as normas necessárias para receber a certificação de produtos orgânicos. Para isso, os agricultores não podem oferecer antibióticos e hormônios para seus animais. Assim, quando a gente opta pelo orgânico, também estará evitando essas substâncias. Além disso, os animais devem ser criados fora de gaiolas e de maneira mais autônoma, ou seja, alimentos orgânicos também contribuem para o bem-estar do animal. A plantação orgânica dá mais trabalho? Isso é um mito. São utilizadas outras formas de proteger os vegetais, legumes e frutas das pragas sem que envolvam inseticidas químicos. Geralmente, usam-se o rodízio de culturas e diversificação de espécies, entre e dentro das plantações. Plantar outras espécies em volta também auxilia, já que forma uma barreira natural e protege contra as pragas. Menos chances de desencadear alergias? É uma verdade. Algumas pessoas manifestam reações alérgicas intestinais ou cutâneas ao ingerir determinados alimentos. Em muitos casos, porém, ela não tem alergia ao alimento em si, mas às substâncias químicas defensivas utilizadas na produção. Ao cortar essa substância, eliminam-se também os sintomas. Alguns outros benefícios que ainda não foram citados são que os alimentos orgânicos eles são mais nutritivos, eles não interferem nos níveis hormonais, eles exploram as características do solo e atuam na prevenção contra o câncer. E agora, né, falando tanto de alimentos orgânicos, onde a gente encontra eles aqui na nossa cidade de Juiz de Fora? A gente tem a feira na Avenida Brasil, que é um dos lugares que dá para encontrar. Feira no Mariano Procópio também, no bairro. Na Praça Antônio Carlos. Tem feira no bairro São Mateus. No Manuel Honório. Feira no Altos Passos. A feira em Santa Luzia. E esse foi o nosso vídeo sobre alimentos orgânicos. Eu espero que vocês tenham gostado e adquirido algum conhecimento sobre esses alimentos orgânicos.